Ainda bem que esta é a última semana do outono. A gente não vê a hora do inverno chegar. Aí vai ser bom demais. Vai se preparando aí. Isso é só o princípio das dores, como diz o Evangelho de Mateus. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Os dois primeiros versículos. Só esses dois versículos. Quanta coisa aqui pra gente. Efésios 5, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus e Pai, nessa manhã gélida nós estamos na Tua casa para adorar-Te em espírito e em verdade e ouvir a Tua voz. Esta voz que aquece a alma, que inflama o coração, que nos traz a dimensão do Teu reino, que nos habilita a fazer a Tua obra. Então, tenha toda a direção, a Deus, do que tem lugar nesta hora. Trabalhe os nossos corações, use o Teu instrumento na proclamação do Santo Evangelho. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Andai em amor. Quanto ódio em redor, né? E violência, e palavras rudes, e extremismos, e polarizações, e partidarismos, e você é meu inimigo, e eu não quero saber de você, e estas coisas que estão ao redor, e que alcançam os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, a vida escolar, acadêmica, e por que não dizer, às vezes, até no seio da igreja. Paulo escreve em várias das suas epístolas advertindo contra esta beligerância eclesial. Em Corinto havia os partidos de Pedro, de Paulo, de Cristo. Na carta aos Filipenses, carta que ele escreve da prisão, dizendo que as coisas que estão acontecendo até contribuem para o progresso do Evangelho, mas não deixa de chamar a atenção daqueles que pregavam o Evangelho para se tornarem rixosos uns contra os outros. Não é por aí que a gente deve fazer a obra do Senhor. E o desafio da palavra de Deus é que nós andemos em amor. A palavra andar, da lavra do apóstolo Paulo, traz o sentido de viver. Toda vez que você ler nas epístolas paulinas o uso da expressão andar, ele está querendo se referir ao teu modus vivendi, ao teu estilo de vida, ao teu jeitão, a maneira como você procede, da hora que você acorda, da hora que você deita e até o seu sono. Você tem uma característica, você é do reino de Deus. Você foi alcançado pela graça de Cristo. Você abraçou o Evangelho. Então você precisa andar em amor, que é o mesmo que dizer, esteja vivendo em amor. A sua vida precisa transpirar o amor. Você precisa exalar o amor. Você precisa mostrar este amor. Suas palavras precisam ser amorosas. Suas deliberações precisam estar envolvidas em amor. Você precisa tirar tudo que seja contrário ao amor. Palavra rude, que atiça o furor, conforme diz o sábio lá em Provérbios 15. E se você recebe uma palavra rude, você responde com uma palavra mansa, para acomodar uma situação. Suas decisões precisam estar envolvidas em amor. Mas Paulo dá razões para isso. Não é aqui discurso político, que infelizmente é usado com má intenção. E às vezes até a gente reproduz isso quase que em tom jocoso. Não,
há razões, há fundamento, há base para a gente viver em amor. E isso é que é notável nessa singela passagem. Como só é acontecer nas epístolas paulinas, ele carrega boa parte dos seus escritos com a doutrina, com a teologia, e é o que ele faz nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios. Ele trata da doutrina com uma profundidade tremenda. Essa doxologia inicial do capítulo 1 é riquíssima. Fala das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que transcende o tempo, porque antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. O que acontece no tempo e na história de cada um de nós é apenas dar curso ao que Deus já deliberou na eternidade. E aí, a redenção, a habitação do Espírito, que é o penhor da nossa herança. E Paulo prossegue, inclusive inserindo orações, elevando o seu pensamento à presença do Senhor em intercessão pelo povo de Deus. Capítulo 2, ele fala que isso tudo é fruto da bondosa graça de Deus e da sua misericórdia. Isso não vem de nós, é uma dádiva, é um dom de Deus. E posiciona a igreja, que não tem ranço nacionalista, partidário. Os que estavam mais perto e os que estavam mais longe agora se juntaram em Cristo Jesus, que é a nossa paz. Agora, a partir do capítulo 4, o apóstolo passa a proferir o que nós chamamos a parte prática da sua epístola. Bom, nós confessamos essa doutrina, nós cremos nisso. Esta é a nossa fé. Agora a gente tem que viver dessa forma. E o próprio capítulo 4 há um apelo para a unidade da igreja, falando especialmente dos aspectos que nos unem mesmo, que a gente, se olhar um para o outro, a gente vai ver só a diferença. Um é mais alto, outro é mais baixo, um é mais gordo, mais magro, um é mais bonito, outro é mais feio, né? Aqui no caso, aqui, você sabe quem são os mais bonitos e os mais feios aqui, né? Não vou dizer quem é. Agora, a gente tem que deixar essas coisas de lado e lembrar que há um só Deus e Pai de todos. Há uma só esperança da vocação que fomos chamados, há um só batismo, há um só corpo, um só Espírito, está tudo escrito aqui. E no capítulo 5, que vai avançando com esse mesmo sentimento, Paulo fala de vivência mesmo. Nossa vivência não pode ser pautada pelo mundanismo. Deixa a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quem furtava, não furte mais. Não entristeça o Espírito Santo. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. É prática. Ser cristão é professar uma fé bem consistente e vivê-la no seu cotidiano, no seu dia a dia. E aí, chegamos aí. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Os fundamentos da nossa vivência e amor são os seguintes. Primeiro, viver o amor segundo o padrão divino. É aí que o negócio pega. Porque falar do amor, cantá-lo em verso e prosa, romanceá-lo, torná-lo mote político é fácil. Agora dizer assim, o amor que nós estamos falando segue o padrão divino. É um pouquinho mais elevado, é mais exigente. E por que a gente está falando disso? Porque Paulo começa dizendo assim, sede, pois, imitadores de Deus. A gente é bastante crítico com essa questão de ser um imitador. Você está imitando fulano, né? Agora, é notável que algumas pessoas têm uma capacidade de imitação de voz, né? De gestos, artistas aí, principalmente no mundo humorístico, né? E a gente fica assim impressionado, se você não está olhando para a tela, você está ouvindo aquilo, você pensa que é o fulano que está falando. Que coisa impressionante, a capacidade de algumas pessoas imitarem a voz, o jeito de ser de alguns personagens, né, reconhecidos aí na vida pública.
Agora, ser imitador dos valores, dos princípios, da qualidade, do ser divino, é bem diferente. Não tem jeito de imitar a voz de Deus. Eu fico imaginando que o Verbo encarnado, Filho de Deus, Deus de Deus, que viveu entre nós, ele devia ter uma voz muito atrativa, forte. Ele fora criado num ambiente da carpintaria, aprendeu o ofício com seu pai terreal, e ali ele desenvolveu força física e muito provavelmente tinha uma voz capaz de, quando as multidões se reuniam e não tinham esse aparelhinho bonito aqui e alguém na sonoplastia para cuidar, era ao vivo em cores. A sua voz era ouvida lá adiante, uma voz forte, uma voz poderosa. Mas a gente não é desafiado a imitar a voz de Jesus. A gente é desafiado a viver o amor seguindo o padrão de Deus, imitando-o. Um Deus que é capaz de amar até aos adversários, até aos inimigos. Orar pelos que nos perseguem, esse é o desafio que o Senhor nos deixou. Imagine, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sustentador de tudo que há, nos fez para a sua glória. E nós voltamos-lhe as costas, olvidamos da sua bondade e nem por isso ele deixou de amar-nos. Ele já considerava esta realidade e nos amou mesmo nós não o amando. Aliás, nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e não desistiu de nós. Nosso amor é apenas correspondente, não é originário. E Deus é quem nos ama de verdade e sustenta o nosso amor. Então, primeiro de tudo, vamos ter em conta, no cotidiano da nossa vida, aquelas circunstâncias bem definidas, em que a gente é instado a amar ou não amar, e em não amar, praticar o avesso do amor. Eu estou imitando a Deus? Eu estou seguindo o padrão divino? Eu estou focado no modo como Deus agiria e reagiria diante de circunstâncias como esta? Esta é uma pergunta que não quer calar e que deve, o tempo todo, estar sendo colocada por nós, no sentido de que a gente siga este padrão divino de amar, viver o amor seguindo o padrão divino. Em segundo lugar, aprendemos aqui que devemos viver o amor demonstrando a filiação divina. Agora apertou um pouquinho mais. Porque até aqui nós estamos assim, observando quem? O Deus, Senhor do céu e da terra, Criador absoluto, Deus da providência. Mas agora nós estamos sendo instados a olhar a Deus como Pai, de quem nós somos filhos espirituais. Porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. Como filhos amados, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ser filho de Deus, que bênção incomparável. Ser criatura de Deus já é por demais precioso, porque nós carregamos nesta condição a imago Dei. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qualquer ser humano na face da terra, desde o mais abastado, reconhecido, famoso, ao mais miserável, esquecido, olvidado, é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Às vezes, quase não reconhecemos esta condição em determinadas pessoas, e não tem nada a ver com situação econômica, pelo seu próprio caráter, pela sua atitude, mas ele ainda é
uma criatura de Deus. Mas a todos quantos receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O patamar subiu. Houve uma elevação. Ser criatura de Deus é tremendo. Ser filho de Deus é incomparável. E essa filiação advém da fé em Jesus. Não há outro modo. A criação é natural, é da natureza. No ato da concepção, Deus vem e insere uma alma humana. É criação de Deus. Filiação divina demanda conhecer o Evangelho, abraçar o Evangelho, viver o Evangelho. Como filhos amados, devemos andar em amor, devemos viver um amor. Então, isso é extremamente comprometedor, porque tal pai, tal filho. E às vezes nós ficamos aquém. Vamos reconhecer. Tal pai, não tal filho. Não estamos mostrando pelo nosso agir, pelo nosso viver, pelo nosso conviver uns com os outros, que somos filhos amados de Deus. E é notável o uso desta expressão. O amor que é verbo, o amor que é substantivo, o amar que é verbo, agora se torna uma condição de ser. Eu sou amado. Ora, se eu sou amado, por que eu não amo? Eu não tenho amor de mim mesmo, mas eu fui alvo do amor de Deus. E sendo alvo do amor de Deus, eu preciso agora expressar este amor em tudo na minha vida. A minha palavra tem que ser suave, tem que ser doce. O meu pensamento tem que ser dirigido da mesma forma. Minhas deliberações precisam alcançar esse escopo. Como filhos amados, nós vamos demonstrando a filiação divina, vivendo em amor. Porque se o contrário é o que se dá, se exatamente aquilo que se esperava era uma vivência de amor, se vê uma vivência de ódio, de malquerência, de beligerância, as pessoas vão dizer: esse só é criatura de Deus, não é filho de Deus. Não pode mostrar isso. É uma incoerência, para dizer o mínimo. Isso é uma coisa que não cabe na vida do crente, é a incoerência. Nós precisamos corresponder àquilo que nós já somos de antemão, tendo uma natureza divina em nós, pela obra que Jesus realizou. Viver o amor seguindo o padrão divino, imitando a Deus, demonstrando a filiação divina, somos filhos amados. Mas em terceiro e último lugar, viver o amor observando os gestos divinos na pessoa de Jesus. Versículo 2 diz assim: vivam em amor, andem em amor, como também Cristo. Como também Cristo que nos amou. Então ele é um padrão bom para a gente observar. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Olha os gestos divinos aqui. A entrega de Jesus. Notável esta declaração bíblica, que pode ser observada em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo ali vai descrevendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz o quê? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Você está disposto a entregar-se, a consagrar-se? É isto que se espera do crente, uma vida de consagração, uma vida de entrega. Tantos hinos que nós entoamos, congregacionais, de coral, que falam de entrego. Tudo a ti, Jesus, entrego. Tudo, tudo. Como a gente tem que prestar atenção, para não parecer
mentiroso. Tudo a ti, Jesus, entrega. E houve um momento especial que a gente chegou abraçando o evangelho. Senhor, minha vida não é minha, minha vida é tua. Só que quando a gente diz assim, tudo, aí começa a lista. Tudo. O tempo, os recursos, o potencial que a gente tem, os relacionamentos que a gente desenvolve. Aí começa a ficar apertado. Porque é tudo e às vezes nem tudo. Exemplo de Jesus, observar o gesto. O apelo aqui, observe o gesto de Jesus. Quando você estiver numa dúvida, se você está efetivamente entregando ou não, o que Jesus faria? Jesus entregaria. Ele não foi poupado. Oferta. E aí nós nos reportamos ao culto judaico. A gente, quando fala de culto na nossa lide reformada, nós falamos exatamente do que está tendo lugar agora, né? Estamos reunidos no templo, há um programa litúrgico, música, oração, pregação. Mas o culto em Israel era essencialmente oferta. Ninguém ia para o templo sem levar uma oferta, que geralmente era de víveres, ou às vezes de guloseimas. Havia todo um indicativo lá no livro do Levítico. Se eram bolos, se eram pássaros, se eram cordeiros. E aquilo tinha uma dinâmica própria no desenvolvimento e manutenção do culto, que agora o tempo não nos permite entrar em detalhe. Mas o fato é que ninguém ia de mãos vazias. E Jesus assim o fez. Olha que gesto. Não foi de mãos vazias, foi de mãos abertas. Foi de mãos estendidas, doando o seu próprio ser. Ele não foi poupado, ele foi oferecido, ele foi ofertado. E isso fecha com esta declaração que vem casada, oferta e sacrifício. Porque sacrifício, sim, aponta para o Cristo de mãos estendidas, mas aponta para algo trabalhoso. Davi, instado a construir um altar ao Senhor, depois de um episódio bastante desagradável que houve em Israel, e ele teve alguém que disse, olha, meu terreno está aqui às ordens, pode pegar, usar, não vou nem te cobrar nada. E Davi respondeu assim, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Não posso simplesmente dar sobras para Deus. Não posso simplesmente tomar a minha vida como um todo. Bom, hoje sobrou tempo, eu vou na casa de Deus. Me sobrou tempo, eu vou à reunião de oração. Me sobrou recurso no bolso, eu vou entregar uma oferta ao Senhor. A gente já cansou de dizer, nossa oferta, nosso dízimo é primícia, é o primeiro fruto. É o que se dá primeiro. Na nossa agenda nós temos que priorizar, é dia do Senhor, vamos à casa do Senhor. Faça frio, faça calor, chuva, caia canivete. Nós estamos lá, dá trabalho. Mas é um modo de viver o amor. Mostrando que nós amamos baseados nos gestos divinos que Jesus nos deixou. Ele é o exemplo maior, ele é o exemplo absoluto, e é a ele que nós devemos olhar firmemente. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nesse sentido, eu digo assim, ele consuma a nossa fé quando nós observamos a ele, diz assim, é assim que a gente deve viver, entregando, ofertando, sacrificando, tendo trabalho com as coisas do Senhor, porque são bênção para nós. Isso é uma coisa indesculpável, é a negligência espiritual, a indolência espiritual, a preguiça espiritual. Mas ela será vencida na medida em que nós vivermos o amor observando esses gestos. No mundo cercado de tanta violência, de tanta contradição, somos instados a viver o amor, e não nos faltam bases para isso. Temos de pronto o padrão divino a seguir. Temos a filiação divina a mostrar. Temos os gestos de Jesus, gestos divinos a observar. Atentemos para estas realidades na nossa vida. Que Deus nos abençoe. E é na luz de Deus que queremos caminhar. Luz divina, luz que esclarece, luz que pavimenta o terreno
pelo qual nós haveremos de andar em amor, viver em amor. Despede-nos com a tua paz e com a tua bênção em Cristo Jesus. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, estejam convosco permaneçam hoje e para sempre. Amém.